Nada demais, estamos de volta e hoje vamos trabalhar com transformação de fração em números decimais, que pertence ao conjunto dos números racionais, representado aqui pela letra Q. Então, lembrando que a fração é formada pelo numerador e o denominador. O traço representa o traço da divisão. Então, a fração é uma divisão. Só retomando. Então, nós sempre dividimos o numerador pelo denominador, independentemente se ele é maior ou menor. Então, nós temos o numerador sempre dividido pelo denominador, onde nós vamos encontrar o quociente, né? Que é o nosso resultado da nossa divisão. E o resultado que sobrar aqui é o resto. É isso mesmo? Então, só mudou o que? O dividendo pelo dividor, que nós chamamos de numerador e denominador. Então, a regra é sempre dividir o numerador pelo denominador. Sempre, independentemente, deu um trava-língua aqui, independentemente do tamanho do numerador, se ele é maior ou menor. Sendo assim, nós temos três situações. A primeira situação, por exemplo, é quando o numerador é menor do que o denominador. Então, quando isso acontece, nós vamos ter uma fração que é chamada de própria, né? Então, nós vamos dividir aqui 1 por 4, tá vendo? Então, isso é divisão de números naturais que vão resultar em um número decimal. Então, o que nós fazemos nessa situação que o numerador é menor que o denominador? Nós vamos acrescentar um zero, 0,. 10 dividido por 4 já é possível, que dá 2. Que vezes 4 é 8 e sobram 2. Desce outro zero e não sobra nada aqui. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. E ficamos assim com o resto 0. Então, a fração 1/4 corresponde a 0,25. Ou 25 centésimos, né? Isso, se nós multiplicarmos por 100, nós vamos ter a porcentagem de 25%. E ainda dá, ou seja, para calcular a porcentagem, precisamos fazer a divisão de decimais também, né? É uma das alternativas possíveis. A outra possibilidade é quando nós temos, né? Então, quando nós temos o numerador maior do que o denominador. Então, por exemplo, repetindo aqui, divisão de numerador pelo denominador, encontramos o quociente e o resto. Daí nós temos a outra possibilidade, que é, por exemplo, a fração 6/5. Então, a fração 6/5 é uma fração imprópria, pois o denominador, o numerador, é maior do que o denominador. O de cima é maior do que de baixo. Mas nós queremos transformar em um número decimal. Mesma coisa, divide 6 por 5. Então, agora 6 é maior que 5. Então, eu consigo dividir, que dá 1, dá 5 e sobram 1. Eu não posso ter esse resto, eu tenho que continuar a minha divisão para transformar essa divisão em um número decimal. Então, o que nós vamos fazer do mesmo jeito quando o dividendo ou numerador é menor do que o nosso divisor, o nosso denominador? Vamos descer o zero e subir a vírgula. Sendo assim, nós podemos continuar a nossa operação, que 10 dividido por 5 é 2, e 2 vezes 5 é 10. E 10 menos 10 é 0. E assim finalizamos essa operação. Então, já o primeiro caso, numerador menor que o denominador, é uma fração aparente. Segundo caso, uma fração imprópria, ou melhor, a fração aparente é quando é divisível. Então, peraí, o numerador menor que o denominador é uma fração própria. Agora, nesse segundo caso, o numerador maior que o denominador é uma fração imprópria, que também é possível transformar num número decimal. Ou seja, a fração 6/5 é equivalente a 1,2. Se você for transformar em porcentagem, é a mesma coisa. Multiplica por 1,2, nós vamos encontrar 120%. Podemos, aí quem tem domínio da divisão de decimais, pode acessar os nossos vídeos aí, que nós temos uma lista bacana
só com operações de decimais. Outra situação é quando o numerador é maior que o denominador ainda, ou seja, ainda é uma fração imprópria. Então, por exemplo, a fração 15 terços, né, ela ainda é uma fração imprópria, pois o numerador é maior que o denominador. Mas para dividirmos 15 por 3, que é sempre o numerador pelo denominador, nós vamos encontrar uma operação exata, uma divisão exata. Então, quer dizer que 15 é divisível por 3. Quando isso acontece, quando nós não chegamos a um número decimal, nós chamamos essa fração de fração aparente, né? Lembrando lá em tipos de frações, também temos aí disponível em nossos vídeos. Então, aqui é uma fração imprópria, que também é aparente. Então, o que é aparente? A fração aparente. A fração aparente é ser numerador e denominador ser divisível. O que é ser divisível? Ser divisível é ter resto zero. Não se esqueçam disso. Bacana? Então, olha só, mais um exemplo. Então, agora eu vou fazer para vocês um último exemplo com a fração imprópria. A fração própria, né? A fração própria é sempre o numerador menor que o denominador. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Fazer de um número, de uma quantidade maior um pouco, para vocês verem a diferença. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, a fração 4 sétimos, né? Então, vamos para a fração 4 sétimos. É sempre... nós temos, então, a fração 4 sétimos. 4 dividido por 7, né? Então, 4 é menor. Então, o que nós vamos fazer? Acrescentar o zero. Não pode esquecer de acrescentar o zero no dividendo e também no quociente acompanhado da vírgula. É assim podemos dar continuidade ao nosso cálculo. Então, 40 dividido por 7, quem que eu multiplico por 7, que é mais próximo de 40 Se for 6 dá 44, dá 42. 6 vezes 7, 42, então tem que ser o 5, porque 5 vezes 7 é 35. E vão sobrar 5. Aí nós vamos descer um outro zero. 50 dividido por 7, o mais próximo é 49, pois 7 vezes 7 é 49. Então, sobra 1. E desce o zero, dá 10, que dá 1 vezes 7, dá 7, que dá 30. E assim vamos ficar dividindo. Vai descer outro zero. 30 dividido por 7 é 4. 4 vezes 7 é 28 e sobram 2. E 20 dividido por 7 é 2, que dá 14 e sobram 6. Então, nós vamos continuar dividindo aí infinitamente, né? Então, nós vamos aproveitar somente duas casas decimais, que é o essencial para fazermos os nossos cálculos, né? Então, peraí que esse aplicativo meu aqui hoje tá me dando um probleminha. Então, nós vamos usar somente esses dois números, ou seja, a fração 4 sétimos é equivalente a aproximadamente 0,57 centésimos. E um último caso que eu gostaria de mostrar para vocês é quando a divisão de fração não dá um número decimal, nem um número inteiro quando é parente, né? Mas dá um número, uma dízima periódica. Então, por exemplo, dividir 1 por 3, né? Então, dividir 1 por 3, a mesma ideia, né? Acrescenta os zeros, 0, então vai dar 3, 3 vezes 3, 9, sobra 1 e desce o zero. Olha o que vai acontecer. Vai continuar dando 10, porque 3 vezes 3 sempre vai ser 9, vai sobrar sempre 1, que vai dar 3, que vai dar 9, que vai sobrar 1, e assim vamos ficar infinitamente. Então, quando isso acontece, nós chamamos isso de dízima periódica, ok? Onde o período é o número 3, é ele que está se repetindo. Nós podemos escrever então que a fração 1/3 é equivalente a aproximadamente
0,3 com um traço em cima, né, para dizer que o período que está repetindo é o 3, ou ainda como 0,333 e reticências, 3 pontos, ok? Espero que vocês tenham entendido. Essa transformação de frações em números decimais é essencial para podermos trabalhar nas expressões numéricas onde envolvem frações e números decimais, e assim como eu mostrei também para trabalhar com porcentagem, né? Porque se nós temos uma porcentagem é só transformar no número decimal, multiplicou e finalizou. Se tiverem mais dúvidas sobre porcentagem, a divisão de decimais, só acessar nossas playlists, estão todos os vídeos disponíveis com relação a esse assunto. Um forte abraço e até mais. Foi, turma!